Roswell novamente em evidência. Então, os americanos tiveram aí um vídeo divulgado recentemente. Muitos discutem se esse vídeo já estava lá no Arquivo Nacional americano, outros discutem que é algo novo, mas enfim, o vídeo está lá. É um vídeo que foi produzido pela Força Aérea Americana na época em que foi feito esse relatório, que é chamado Relatório Roswell, caso encerrado. Então, lá em 97, a Força Aérea Americana fez esse relatório para falar: não tem mais o que falar de Roswell, era tudo boneco, era tudo balão, caso encerrado, não me encha mais o saco. E esse relatório que foi feito em relação a isso, e nessa época fizeram esse vídeo. E esse vídeo tem uma pista bastante interessante que o pessoal está discutindo muito na internet, que eu vou mostrar daqui a pouco. Qual que é o grande problema desse relatório para mim? Eles quiseram colocar a goela abaixo, tirando a parte que a nave era um balão, né? E eles não explicam aquele metal que as pessoas acharam que era um metal, que ele voltava ao seu estado inicial quando era amassado. A Força Aérea, ela disse que os seres de Roswell eram esses bonecos aí que são os dummies, que são os bonecos que eram utilizados em testes de paraquedas, por exemplo, eram arremessados, enfim, para poder simular uma queda e etc. Testar um paraquedas e testar outro sistema de aviação, a segurança, né, de voo e tudo isso. E eles falam que esses seres que as pessoas alegaram ver eram esses bonecos. Tá quase pior que o anão de Varginha ou o Mudinho. Mas o que acontece? Qual o problema dessa teoria que é colocada nesse relatório? O caso Roswell foi em 1947. Esses bonecos aí só entram em operação em 1950. Operação High Dive e Excelsior. Então a própria Força Aérea, no relatório, coloca lá nomes de operações com esses bonecos que não existiam na época do caso Roswell. Então isso é um grande problema aí do relatório e uma das coisas que carimba de que, de fato, eles quiseram dar uma desculpa esfarrapada. E aqui colocaram até uma imagem no relatório de um desses bonecos com um saco preto, falando: olha, aquilo que vocês viram de corpos em saco preto, na verdade eram os bonecos, porque esses bonecos têm um material de borracha ali que é muito sensível ao sol, então a gente tem que guardar eles em saco preto. Então relaxa que o que vocês viram não era um alien, eram bonecos dummy com um saco preto. Então é onde chega o nível de criatividade dessa galera aí. Mas o fato interessante é que nesse vídeo que está no Arquivo Nacional, que mostra os livros do caso Roswell, mostra o relatório, mostra imagens históricas do caso Roswell, tem uma imagem muito enigmática no final do vídeo, que é uma imagem de uma terra torcida, né? Como se fosse uma área de um acidente aéreo. E nela você tem imagens de nave e ser, e a imagem de nave dos seres são muito parecidos com o de Roswell. Agora, se isso é uma recriação da Força Aérea de uma maquete ou se isso é a imagem real do acidente de Roswell, a gente não sabe. Mas eles colocaram lá, talvez seja uma pista. Lembrando que esses caras têm um bom senso de humor. Então, se a gente olhar, a imagem é essa, a imagem onde eu destaco os objetos está aqui, uma parte amarela na esquerda, que seria a nave, uma parte verde na direita, que seria o ser. Eu vou aumentar aqui agora. Aqui seria a parte da nave soterrada pela terra. E se a gente olha os relatos dos militares, principalmente o livro de 94 do Kevin Handel, o formato dessa nave, que seria a nave de Roswell, que não é um disco voador, é uma coisa como se fosse uma raia, ela teria um formato muito parecido com esse objeto que está enterrado. Então o pessoal levantou a suspeita que talvez seja uma imagem real. Ali tem alguns desenhos dessa nave. Ela tinha uma espécie de pele com células hexagonais, como se fosse uma colmeia. E na asa ela tem uma espécie de asa de arraia. Lembrando que no filme Nope o OVNI é uma arraia, né? O disco voador não é um disco voador. O disco voador é um ser biológico em forma de arraia. Aqui o filho do Corso, que era o coronel da época, que lançou um livro sobre Roswell, revelando esse caso. E aí o filho do Corso mostrando uma nave em miniatura dessa feita, fabricada. Um modelo 3D talvez. E aí você vê que tem semelhanças, né, do objeto que estava soterrado, aquela pontinha, né? Principalmente a parte final, a ponta.
Aqui algumas outras pistas, né? A Teledyne lançou em 77, se eu não me engano, esse modelo Teledyne, que era uma cópia basicamente do desenho que foi liberado em 94 pelo Kevin Handel, de uma patente. E na revista Popular Mechanics, do ano de 94, se eu não me engano, eles mostram o que seria a nova aeronave secreta dos americanos, que é basicamente uma cópia justamente do que o Kevin Handel mostrou. E olhem, pasmem, ele é muito parecido com o bombardeiro B-2 Spirit da Raytheon. Inclusive foi usado nos bombardeios do Irã esse ano. Reparem só as duas entradas de ar que você tem ali, e o cockpit, né? O cockpit é idêntico, as entradas de ar são idênticas. É só o formato que é um pouquinho diferente. Mas tem várias coisas em comum aí com a aeronave de Roswell. Será que o bombardeiro B-2 foi fabricado utilizando segredos de engenharia reversa de Roswell? Há talvez hipóteses aí que sim, por conta dessa aparência muito parecida, né, com o que foi encontrado lá. Esse avião por si só parece uma nave extraterrestre. Acho que é a coisa mais extraterrestre que os humanos já fabricaram. Né? E aqui o C, aqui tem uma imagem, óbvio que a imagem é em baixa resolução, né? Mas dá para ver ali que tem uma espécie de cabeça, os olhos, os braços. E ali as imagens do livro do Kevin Handel que mostra como seriam esses seres, totalmente diferente do Grey, essas coisas que a gente vê por aí. Mais parecido com os humanos, como se fosse uma espécie de um bebê. Um feto, um bebê ou algo desse tipo. Um olho meio oriental. Ali tem uma outra imagem de documentário. Olhos grandes, olhos meio puxados, como se fosse um japonês ali. Um nariz muito pequeno, uma boca muito pequena, ou seja, um humano, mas um humano diferente. Eles ontem têm falado muito que depois que a gente revelar esses casos, a gente precisa entender qual é o real significado de ser humano, talvez seja uma dica. E talvez a gente comece a ver que o que tem casos que seriam extraterrestres seriam, na verdade, híbridos com humanos ou humanos diferentes. Nesses outros seres todos seriam seres interdimensionais, talvez. É uma hipótese